Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giovanni do canal Assim é Fácil. Nós vamos para mais uma participação do canal do professor Marcos Aba. Você encontra o link para o nosso canal nas descrições desse vídeo e nos cards aqui em cima. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos lá para a resolução de mais uma questão. Na questão de hoje nós vamos tratar do assunto de trigonometria, ou mais precisamente relações trigonométricas. Nós vamos trabalhar com a decomposição de um vetor força nas suas componentes. Acompanhem a leitura do enunciado da questão. A questão que nós vamos resolver é a questão 35 do livro Tópicos de Física, volume 1, parte 1, tópico 5. O tópico trata de vetores. A questão diz o seguinte: o peso de um corpo é uma força vertical dirigida para baixo. Na figura está representado um bloco de peso P apoiado num plano inclinado de 60 graus em relação à horizontal. Vamos lá então separar as informações. O ângulo de inclinação do plano, que eu vou chamar de alfa, é de 60 graus. Sabendo que a intensidade de P é igual a 20 newtons, então o peso é de 20 newtons, calcule a intensidade das componentes P segundo as retas T e N, respectivamente, tangente e normal, ao plano inclinado. Então ele quer que a gente calcule a componente que eu vou chamar de PT, a componente tangente do peso, e a componente que eu vou chamar de PN, a componente normal do peso, no local em que se encontra o bloco. Adote para isso o seno de 60. Seno de 60 graus igual a 0,87 e o cosseno de 60 graus igual a 0,50. Veja que para que a gente possa resolver essa questão, é importante que a gente saiba que num triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa sendo representada pelo vetor que deve ser decomposto. Um dos ângulos de inclinação é o que é informado pela questão. E os catetos correspondem às componentes que a questão pediu para a gente calcular. Portanto, vamos chamar aqui a hipotenusa de H, os catetos vou chamar de CO e o CA, os catetos respectivamente oposto e adjacente ao ângulo informado. Quando se deseja calcular o cateto oposto, veja que o cateto oposto ele se envolve com o ângulo através da relação do seno desse ângulo. Sabendo então que o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, este cateto oposto é calculado multiplicando a hipotenusa pelo seno de θ. Assim como também o cosseno desse ângulo é obtido pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Dessa forma, o cateto adjacente ele é calculado pela hipotenusa multiplicado pelo cosseno do ângulo. Sendo assim, a gente consegue efetuar a decomposição do vetor. Vamos representar novamente a figura que a questão nos dá. A figura é a seguinte. Bem, pessoal, o primeiro passo para a resolução dessa questão é a decomposição do vetor peso. Veja que o vetor peso ele se encontra perpendicular ao piso horizontal. Para que a gente possa efetuar a decomposição, é necessário projetar este vetor em cada um dos eixos nos quais a gente pretende achar as componentes. Então, projetando, nós temos a projeção sobre o eixo N, encontrando a componente que nós vamos chamar de PN. E projetando sobre o eixo T, nós temos a componente que nós vamos chamar de PT. Feita a decomposição, feita a projeção, nós podemos agora transpor o ângulo de 60 graus para os vetores encontrados. Veja que esse ângulo ele forma com um ângulo de 90 graus e o ângulo de inclinação do peso com o plano inclinado, um triângulo retângulo, nos dando, portanto, um ângulo complementar aos 60 graus, portanto 30. Como a PN, a componente normal, ela é perpendicular ao plano inclinado, este ângulo é o complemento do complemento de 60. Como esse ângulo é de 30 graus, este ângulo será o próprio 60. Regrinha: sempre que você tiver um plano inclinado, o ângulo formado entre o peso e a componente perpendicular ao plano inclinado tem o mesmo ângulo de inclinação do plano inclinado. Ok? Vamos lá então. As componentes, você pode observar o seguinte.
Pn ela é a componente adjacente ao ângulo. Portanto, se ela é a componente adjacente, Pn é calculado pela hipotenusa, que no caso é o P, vezes o cosseno do ângulo θ. Pn, portanto, vai ser calculado por 20 vezes o cosseno do ângulo que foi informado pela questão, 0,50. Pn será igual a 10 newtons. Assim como também a Pt é a componente que está oposta ao ângulo de 60 graus. A componente oposta é, portanto, calculada pela hipotenusa, que no caso é o peso, vezes o seno de θ. Dessa forma, substituindo os valores, o peso 20 vezes o seno de θ, que foi informado pela questão, 0,87, vai nos dar um valor de peso igual a 17,4 newtons. Se você gostou da resolução da questão de hoje, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Deixe o seu like, fique bem e até as próximas resoluções nos próximos vídeos. Assim é Fácil.